E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. A gente já escutou muitas vezes o presidente Bolsonaro citando esse versículo. E é bacana a gente ver um presidente da República citando a palavra de Deus, né? Mas vocês já se perguntaram qual que é o contexto desse texto? Porque um texto fora de contexto é pretexto. E muitas vezes esse texto é utilizado de diversas formas, né? Mas do que será que realmente fala João 8,32? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O contexto é Jesus falando aos judeus para que eles possam crer nele. Os judeus, eles não criam que Jesus Cristo era o Verbo encarnado, ou seja, era a própria palavra de Deus que havia encarnado e estava agora vivendo entre eles para poder proclamar a salvação, o evangelho para eles, primeiramente para eles e depois para os gentios, ou seja, para os não-judeus, para todos nós. Mas primeiro veio o evangelho para eles. E os judeus estavam dizendo que não, eles não aceitavam esse testemunho. E Jesus dizia: eu testemunho, o meu testemunho é válido, porque quem testemunha de mim é o meu Pai que está nos céus, né? E vocês não conhecem o meu Pai, mas eu estou agora aqui apresentando. Então, a gente tem que entender que João 8,32 começa um pouco antes mesmo. E no 30, alguns judeus acabaram crendo nele. E no 31, Jesus ele começa a falar para esses judeus que tinham crido nele, dizendo: olha, vocês devem permanecer na minha palavra. Permaneçam na minha palavra. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão os meus discípulos, ou seja, meus seguidores. Permaneçam em mim, permaneçam na minha palavra. Ou seja, a palavra de Deus é Ele mesmo, né? Permaneçam nele. E aí ele fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, ele é a verdade, ele é a vida. Ele mesmo disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim. Ele se apresenta, ele se revelou a nós, primeiramente aos judeus e depois a todos nós, através da sua própria palavra. E a palavra dele é eterna. Mas aqueles judeus, muitos deles, a maioria deles, não estavam acreditando, né? E no 44, o versículo 44 desse mesmo capítulo, fala que Jesus disse para eles que vós sois do diabo, que é vosso pai. E no 47 diz: quem é de Deus ouve a palavra de Deus, por isso não me deis ouvido, porque não sois de Deus. Então ele está dizendo: se vocês crescem em mim, né, vocês veriam que eu sou a palavra de Deus, né? Eu trago a palavra de Deus, eu sou o verbo vivo. Mas Jesus está dizendo: vocês não sois meus, vocês não são meus, vocês são do diabo. O diabo é o pai da mentira e não da verdade. E aí, no 55, ele diz o seguinte: se alguém guarda a minha palavra, não verá a morte eternamente. Ou seja, nós devemos ter a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, porque Ele é a palavra da verdade, Ele é a palavra de Deus, Ele é o verbo vivo, Ele é o Filho de Deus, o verbo encarnado, o verbo vivo, que os judeus naquela época não creram, né? E infelizmente continuam não crendo que Jesus Cristo é o Messias, é o Hamashiach, né? Então, se você quer realmente conhecer a verdade, não só uma verdade política, né, como faz uso aí o Bolsonaro nesse sentido, né, a verdade da realidade política nacional, mas a verdade como um todo. Você precisa realmente conhecer quem é a verdade, e a verdade é Jesus Cristo. Vamos continuar orando, pedindo para que Deus abençoe o nosso país, abençoe o nosso presidente, mas eu convido você a entregar a sua vida para o verbo vivo, a verdade de Deus, para que você, conhecendo a verdade possa te libertar. Que Deus te abençoe.